Olá pessoal, Márcio Coach aqui. Israel diz que vai atrasar o ataque contra o Irã. Tudo isso e muito mais, então vamos para cima. Valeu! E essa imagem que vocês veem na tela é do dia 7 de outubro de 2023, quando os terroristas do Hamas, quando muita gente lá em Gaza estava celebrando então a morte de israelenses, alguns inclusive se ajoelhando e fazendo as suas preces e celebrando a morte de centenas e mais de 1.200 pessoas que morreram naquele ataque realizado pelo Hamas lá no sul de Israel. E então um ano se passou e o que a gente viu posteriormente foi então a destruição de Gaza. E hoje muitos daqueles terroristas que celebraram a morte de israelenses foram também eliminados e os que sobraram estão assim, sem roupas e sendo presos pelas forças de defesa de Israel. Aqui eles negam Hamas, dizendo que foram obrigados a fazer tudo aquilo, mas agora eles vão ter que prestar contas e serão julgados e condenados. E aqui a Desirê diz o seguinte: um ano atrás eles celebravam o massacre de 7 de outubro e hoje capturados eles amaldiçoam o Hamas, dizem que são explorados pelo Hamas e que eles querem paz e que esperavam o dia em que Israel iria livrá-los do Hamas. Você acredita mesmo nessa conversa? Então, essa é a conversa desses terroristas que hoje foram presos por Israel lá na faixa de Gaza. E aqui o Paulo Coutinho postou essa imagem mostrando como os terroristas devem ficar e como eles estão agora. Uma imagem bem legal, né? E assim eles vão permanecer por um bom tempo. Aqui a gente vê os soldados das forças de defesa de Israel ajudando os civis, dando alguma coisa para eles comerem, algum doce, e na tentativa de ajudá-los a sair daquele lugar, a serem então libertos do Hamas. Como vocês sabem, o Hamas ele proíbe que civis se rendam, mas aqui a gente já vê muitos deles indo embora, indo para um lugar mais seguro, e isso demonstra então o trabalho das forças de defesa de Israel na tentativa de ajudar todos esses civis. E na tela, Tucker Carlson, um dos maiores influenciadores do nosso tempo, dizendo que acha que Donald Trump vai vencer. E você acha que Donald Trump vai levar então as eleições americanas desse ano de 2024? Então, se você acha que sim ou que não, comenta aqui embaixo e vai ser uma grande satisfação ler o seu comentário. Olá meus amigos, hoje dia 24 de outubro de 2024, uma quinta-feira, é uma grande honra estar falando com você, você que nos assiste lá de Jerusalém, de Moçambique, da Bahia, de São Paulo, de Minas e do Nordeste aqui no Brasil, enfim, vários lugares, várias pessoas maravilhosas. Vocês são todos muito bem-vindos a esse canal. Para mim é uma grande honra poder ter a atenção de vocês aqui nesse canal. Eu peço que você se inscreva, deixe seu comentário, então vamos nessa. E aqui nessas imagens, a IDF descobriu um esconderijo subterrâneo pertencente às forças Raduan e nesse lugar foram então localizados beliches, conforme esse da imagem. Também foram localizados armamentos, capacetes, mais armamentos, carregadores. Aqui vemos caixas contendo armamentos também. Então essas apreensões decorrem de várias operações realizadas lá no Líbano, e a IDF diz que durante essas operações terrestres foram localizadas no sul do Líbano 4 instalações de armazenamento de armas com foguetes, morteiros, RPGs e muito mais. Tudo isso que vocês veem aqui na tela e muito mais. Meus amigos, e aqui no nosso mapa a gente vê então grandes ataques realizados pela Força Aérea de Israel lá no Líbano. Como vocês podem ver, esses pontos azuis são operações realizadas pela Força Aérea de Israel que visa desmantelar todos os armamentos, túneis, toda a estrutura do Hezbollah. Então vejam que aqui nessa faixa aparentemente de cor rosa, com uma mistura de verde. Tudo isso aqui foi estabelecida pela resolução número 1701 da ONU como sendo
uma zona de segurança. E nessa zona de segurança não poderia ter terroristas como o Hezbollah. No entanto, eles estão utilizando essa zona de segurança para atacar Israel. E por isso aqui a gente vê então um grande número de missões realizadas pela Força Aérea de Israel e também pelo Exército. E também nós vemos esses pontos vermelhos que significam que o Hezbollah continua atacando o norte de Israel, enviando vários foguetes para várias regiões dentro de Israel. No entanto, a maioria deles é interceptado em razão do avançado sistema de defesa, com destaque para o Iron Dome. Também pelo menos 5 feridos com mais de 120 foguetes e drones disparados do Líbano contra o norte de Israel. Como vocês sabem, desde ontem, grandes ataques de foguetes e mísseis são lançados pelo Hezbollah do Líbano contra Israel, causando grandes danos, mas, graças a Deus, a maioria desses mísseis são interceptadas pelo Iron Dome. E hoje, até agora, pelo menos 5 feridos, com o lançamento de mais de 120 foguetes. Essa guerra ela tende a continuar e a gente torce para que ela não escale para algo mais grave. No entanto, a gente tem visto aqui que o que Israel tem feito é retalhar todos esses ataques na mesma moeda, na mesma proporção, causando danos também significativos contra o Hezbollah. E aqui nessa imagem nós vemos um membro do Partido Cristão, provavelmente um parlamentar, que está dizendo que o Hezbollah deve ser totalmente desarmado. Olá, meus amigos, e hoje 24 de outubro de 2024, e aqui no The Times sai a matéria dizendo que Israel diz ter adiado o ataque com Irã após vazamento de documentos pela inteligência dos Estados Unidos. Vocês sabem que os Estados Unidos e Israel estavam elaborando um plano de ataque contra o Irã, mas de alguma forma, e a suspeita recai sobre que teria então vazado esse plano e esse plano caiu na internet. Enfim, foi um caos e está sendo um caos, está sendo investigado pela CIA, pelo FBI. Todo mundo está querendo saber quem de fato vazou, se havia alguém mais por trás disso. A verdade é que hoje sai aqui no The Times que o ataque programado em data desconhecida foi adiado. E essa matéria aqui do The Times diz que Israel foi forçado a adiar um potencial ataque de retaliação contra o Irã depois que detalhes do planejamento vazaram dos Estados Unidos, informou o jornal britânico The Times hoje. Diz ainda que, de acordo com o relatório, citando uma fonte de inteligência não identificada com conhecimento das deliberações israelenses, Israel está preocupado que, embora nenhum alvo potencial tenha sido nomeado no vazamento, os detalhes fornecidos poderiam ajudar o Irã a prever certos padrões de ataque. E por isso, o The Times diz também que Israel desenvolveu um plano alternativo, ou seja, um plano B. E por fim, a fonte diz que haverá sim uma retaliação, mas levará mais tempo do que deveria levar. Então, meus amigos, a gente sabia que existia de fato um plano de ataque sendo elaborado pelos Estados Unidos e por Israel, e após esse vazamento parece então que é jogado um banho de água fria nos planos de Israel principalmente, mas agora a gente fica sabendo que há então um plano B. A pergunta que não quer calar é: será que Israel fez isso propositalmente? Será que eles deixaram vazar algo tão importante e tão significante? O que sabemos até agora, e isso é confirmado pela matéria, é que há um plano B e que o ataque vai acontecer. Mas, como eu disse no vídeo de ontem, nós não sabemos se isso vai acontecer antes ou após o dia 5 de novembro, que é o dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Como vocês sabem, Donald Trump é um grande apoiador de Israel e ele disse em entrevista no dia de ontem que todos os dias fala com
Benjamin Netanyahu. Então, o que será que eles estão conversando, não é verdade? Pelo perfil de Donald Trump, a gente com certeza acredita que ele já tenha autorizado esse ataque, mesmo que informalmente, mas a gente não sabe disso, são apenas suposições. Enquanto que, por outro lado, a administração Biden, ela é receosa em que sejam realizados esses ataques contra o Irã. Como vocês sabem também, há alguns anos, os Estados Unidos, através do governo democrata, enviou uma grande quantidade de dólares para o Irã, assim financiando a sua indústria nuclear. Então, a administração Biden, ela apoia Israel, mas ela é muito reticente em muitos pontos, diferentemente de Donald Trump, que dá total apoio a Israel. Mas o ataque, como a gente sabe até agora, está sendo estudado e já temos então um plano B. No entanto, a gente não sabe o dia e a hora em que isso ocorrerá. E aqui no The Times também sai que negociações com reféns de Gaza são retomadas. Essa matéria saiu hoje, então as negociações pela libertação dos reféns de Gaza são então retomadas. E a gente torce para que haja um bom desfecho nessa negociação de reféns e que eles voltem para casa com vida. E por fim, pessoal, o Mossad vai viajar a Doha no domingo para se encontrar com o chefe da CIA e o primeiro-ministro do Catar. Segundo consta aqui no The Times, nessa reunião as partes discutirão as várias opções para iniciar as negociações para a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas no contexto dos últimos desenvolvimentos. Então a gente torce por essa negociação, que dê tudo certo e que muitos reféns sejam libertados, que muitos reféns voltem para casa. Pessoal, então é isso. Eu espero que você curta, se inscreva e até logo, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!